Então, Marcelo, bem-vindo outra vez. Obrigada por estares aqui e por virmos conversar sobre mais um tema que, com certeza, gostamos bastante de conversar, senão não estaríamos aqui nesta noite. Quem é o Marcelo? Para as pessoas que estão aqui de novo e não te conhecem, Marcelo. Olá, dona Ana, é sempre um prazer estar aqui. Olá a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho das coisas que nós fazemos na nossa vida. Basicamente, eu sou um aprendiz. Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia tem um desafio. De vez em quando nós somos professores, todos os dias nós somos aprendizes, essa é a base da vida. E o que nós vamos fazer aqui agora é aprender um pouquinho junto, bater um pouco de papo. Então, quem está nos assistindo, já aproveita para deixar a sua pergunta aqui para a gente poder interagir e não ficar só nós dois aqui, para todo mundo poder participar também. Porque é isso que vai fazer a diferença, isso que vai fazer a interação. A galera aqui em casa já começou a participar, a cachorrada já está latindo, está todo mundo participando. Agora falta só os amigos que estão aí do outro lado. Isso mesmo. Olha, Marcelo, como é que foi para ti a tua participação no segundo Congresso Internacional da Felicidade? Como é que te sentiste? Como é que foi? Nós estamos também a fazer esta jornada por mais umas semanas para que outras pessoas que também não usufruíram do Congresso e dos palestrantes, agora numa conversa, sabes, mais não tão politicamente correta em relação à palestra que tu trouxeste, mas sim mais desanuviada, para que as pessoas percebam que nós somos pessoas normais também e que temos as mesmas questões que todas as pessoas que estão aqui também a ver-nos. Como é que foi para ti estares connosco neste congresso, Marcelo? É sempre um prazer fazer aquilo que a gente ama. E falar de felicidade é um dos temas que eu adoro. Então, poder compartilhar um pouquinho das coisas que nós fazemos do lado de cá na nossa vida e experienciar isso, viver isso e levar um pouquinho para cada pessoa que já assistiu, que ainda vai assistir lá a nossa palestra, é bem legal. E eu usei a palestra como tema de um dos meus livros, que é o do Transformando Pessoas, Remédios para a Vida, que a base dela é basicamente felicidade, é remédio no sentido de você ser o seu remédio. Então eu peguei vários exercícios, várias práticas e nós trabalhamos juntos lá na nossa palestra, nessa ideia de desenvolvimento, de olhar para dentro, de trabalhar gentileza, de trabalhar gratidão, de trabalhar o teu pensamento para o positivo, as suas melhores estratégias, a nossa melhor versão. Poder fazer isso é sempre um prazer e ainda mais no meio de tantas pessoas qualificadas, poder aprender também, como a gente aprendeu lá na abertura, cada um falando um pouquinho, é sempre um aprendizado para todos nós. Como eu falei, às vezes nós podemos ser professores, mas sempre nós vamos ser alunos, vamos ser aprendizes. Isso mesmo. Olha, nós escolhemos aqui este tema de hoje, autoconhecimento e espiritualidade. O que é para ti autoconhecimento e o que é para ti espiritualidade? Então, vamos lá. Vamos lá. Numa visão maior, vai dar no mesmo. A gente vai para o mesmo lugar e vai ficar na mesma coisa, no mesmo balacobaco, como eu brinco aqui. Mas dividindo, porque tem algumas pessoas que dividem, tem algumas formas de a gente poder pensar nisso. Eu vou dar o exemplo aqui de uma forma de estruturar isso, mas não é a única. Até porque, para mim, se eu falar integralmente, eles vão estar na mesma coisa. Não tem um sem o outro. Em determinado nível, as duas coisas se juntam. O autoconhecimento, ele te leva mais para você entender a tua mente, entender as tuas emoções, entender teu comportamento e fazer alguma coisa com isso. A espiritualidade, ela também pode trabalhar isso. Eu diria que esse autoconhecimento está lá dentro da espiritualidade, mas ela vai além. Ela já vai pegar aquela consciência que comanda aquela ferramenta chamada mente, chamada emoção, chamada comportamento. Ela vai ter um olhar mais amplo, ela vai pegar aquilo que é uma emoção e vai levar para um estado de sentimento e vai perceber as coisas maiores que nos conduzem. Quando eles trabalham em engrenagem única, isso fica melhor. Se eu só vivo no autoconhecimento, pode chegar um momento, como eu já vi algumas pessoas, que elas acabam se sentindo sozinhas, porque elas sentem a falta de uma conexão maior do que elas. Se elas só trabalham a espiritualidade sem a base do autoconhecimento, sem aterrar, eu digo que elas vivem num mundo de paz e amor. É Deus, é o universo, é a vida, mas você faz o que com isso na vida prática? Então, nós precisamos das duas coisas. Eu preciso me conhecer, porque eu preciso saber como a minha mente funciona, como as minhas emoções, o meu comportamento, criando a realidade.
Mas essa capa maior, essa volta maior da espiritualidade, ela vai nos mostrar, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito, na nossa área tem muito isso. Imagina que eu fiz alguma coisa na minha vida e passei por um processo de transformação. Eu conto o meu processo de transformação, viro para quem está me ouvindo e falo, olha, e você vai conseguir a mesma coisa. É só você seguir esse método. Isso em espiritualidade é uma ilusão. O método é único para cada ser humano. Eu posso dar o meu exemplo para espelhar na mente de alguém, mas a pessoa precisa entender que ela faz o caminho, ela tem outra curva de aprendizado, ela pode fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz ou que você fez, ou que qualquer outra pessoa fez, ela não vai ter o mesmo resultado, porque a vida dela é diferente. E é aí que eu preciso desse olhar maior da espiritualidade para perceber que não é porque eu fui à falência e hoje eu estou rico, não é porque os meus relacionamentos não davam certo e hoje eu sou feliz, não é porque antes eu não queria saber de nada com a vida e agora eu estou conectado com o universo, com a vida, que se a outra pessoa seguir o mesmo passo que eu seguir, a gente vai chegar no mesmo lugar. Não vai. Isso é uma ilusão. O caminho é único. Ele pode ter linhas comuns, mas aprender a linha é uma coisa, seguir o passo a passo de outra pessoa é outra. Como diz a minha esposa, que é a Elisa, é viver o caminho do lado de fora. Eu estou vivendo pelas pernas do outro. Eu quero fazer o que o outro fez para chegar no lugar que eu nem sei qual é para mim. Eu preciso descobrir qual é esse caminho. E para isso, tem que ter os dois trabalhando integralmente juntos. Isso. Perfeito. Foi simples, claro, como o Marcelo é sempre direto. E é muito bonito que quando nós fizemos muita coisa juntos e houve uma universidade de verão em que as minhas alunas estava tudo a falar de amor, estava tudo uma oitava acima e chega o Marcelo e diz assim, meninas, como é que é? Esse amor todo, como é que vocês trazem esse amor para a vida? Ficou tudo assim, meio... Querendo me matar, em primeiro lugar. Sim, porque é muito bonito nós conseguirmos andar de mãos dadas com eu conheço-me, eu sou amor, eu percebo isso tudo. Racionalmente, eu começo a entender melhor as minhas emoções. Mas depois, o tal passo a passo que o outro dá, eu tenho que descobrir a minha fórmula pessoal do meu lançamento, da minha jornada e não da jornada do outro, porque eu não posso colocar nos pezinhos do outro e fazer uma cópia, porque eu escolho coisas diferentes, eu tenho processos diferentes. Então é muito bonito como o Marcelo, ele é direto, claro, e muito audaz a trazer-nos também todo este material para nós ficarmos a refletir sobre ele e depois fazermos diferente nas nossas vidas. Olha, como é que a relação com o autoconhecimento e com a espiritualidade chegou à tua vida para tu teres hoje essa clareza tão grande, Marcelo? Então, vamos lá. É engraçado quando a gente faz... Esse monte de trabalho que a gente fez junto, eu sempre brinco com a Ana, digo assim, olha, normalmente nos outros trabalhos, nas outras parcerias, eu sou a pessoa que tira a pessoa do chão. Quando eu trabalho com a Ana, eu tenho que ficar pulando e pegando os pés de algumas pessoas e falando, volta aqui para a terra, Senhor, vamos aterrar aqui. Isso, na verdade, na minha vida, e provavelmente quem está nos escutando deve ter tido na vida sinais como esse, cada um do seu jeito, eu meio que já nasci com um sensor dentro de mim que me dizia se eu estava indo para o caminho certo, se eu estava fazendo besteira na vida. Quando eu fazia besteira na vida, ou já estava pensando em fazer besteira, seja lá das quais foram, porque eu já fiz algumas, quando ele apontava para lá, o sensorzinho começava a piscar aqui no meu coração, começava a bater, começava a ficar forte aquele negócio aqui, e eu, às vezes, fazia besteira e ficava com aquela amargura dentro e tudo, me corroendo até que eu consertasse aqui. Então, isso para mim, no início, não sabia o que era isso, só sabia que eu nasci com uma força muito grande que me dizia que não era por aqui, era por aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo? E aí começou esse processo todo de entendimento, onde eu fui começar a ir mais profundo disso lá para os 18, 19 anos, que eu precisei, uma vez eu me encontrei chorando no chão do meu quarto, sentado, falando, cara, minha vida não quer esse negócio aqui. Como é que eu faço esse negócio diferente? Aí começou essa busca. Hoje olhar para trás é mole, mas quando parava lá em cada um dos cenários que eu já passei na minha vida, e que cada um que está nos assistindo aqui provavelmente já passou nas suas, é um grande desafio, é um grande aprendizado. O que a gente precisa perceber é que
Tem vários insights, tem vários indícios, tem várias dicas pelo mundo, seja num livro, numa palestra de alguém, na fala de alguém, nas pessoas que passam ao seu redor. A vida é feita desses insights, mas só você consegue juntar as pontas e montar o quebra-cabeça. Eu não consigo atingir um alvo que eu não sei qual é. Então eu preciso ir para dentro de mim e descobrir o que eu quero para minha vida, o que eu busco. Eu até falo normalmente para as pessoas, quando a gente está dando, quando eu estou dando alguns treinamentos um pouco mais avançados, quando eu dou, por exemplo, uma formação de coaching tradicional, as pessoas querem bater meta, a gente fala de meta. Quando a gente vai para o segundo nível, eu já digo para ela, mas para que você precisa de meta? Você precisa de caminho na vida, não meta. Porque meta, você pode ou não alcançar isso na prática, não vai mudar muito a sua vida. Eu sei que tem gente que vai me matar de novo aqui, mas na prática, o que vale é o que eu aprendo naquele caminho. É se eu estou caminhando na direção que eu quero, se eu estou evoluindo. O único resultado que a gente precisa medir é evolução. Se você estiver evoluindo, aí levando o autoconhecimento para a espiritualidade, cedo ou tarde você vai chegar num lugar melhor do que você mesmo sonhou. Mas para isso, você tem uma única coisa que você tem que medir em qualquer coisa que você faça. Estou evoluindo? Estar evoluindo não é estar ficando mais bonzinho, porque bonzinho é um conceito muito contextualizado. Se eu chego lá na época da escravidão e digo que eu sou bonzinho porque eu dou alimento 2 vezes por dia para os meus escravos e não bato em ninguém, na época eu ia ser o ser humano iluminado. Hoje eu vou preso pelo mesmo motivo. Então a gente precisa separar essas coisas. Isso é muito importante, essa separação. Então não é ficar bonzinho, não é ficar melhor, é ficar mais consciente, é evoluir. E essa é a única medição real na nossa vida quando a gente quer evoluir. Para evoluir, você precisa dos dois, autoconhecimento e espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, é ir além da sua crença espiritual. É estar além de uma conexão religiosa, simplesmente. É você perceber que quando você bate no teto de alguma coisa, e muitas vezes uma instituição religiosa você vai bater naquele teto, você precisa abrir aquele teto para o próximo andar. Você não pode parar ali. Você não pode começar a anular uma parte sua que está dizendo que você precisa de mais. Não tem nenhum problema em a gente mudar de caminhos, a gente mudar de direções, desde que a gente mude isso baseado na voz que vem de dentro e não na voz que vem de fora. Porque ficar parado no mesmo lugar apodrece. O avião, ele estraga quando ele está parado. Ele se conserva quando ele está fazendo aquilo que ele nasceu para fazer, que é voar. Nós somos a mesma coisa. Então, a gente precisa entender essas fases e saber lidar com elas da melhor maneira. Olha, e no caminho, várias vezes já mudaste de opinião em relação àquilo que tu vieste para ser? Porque é uma coisa que eu diariamente trago num dos programas também de autoconhecimento que entrego às 9h09 da manhã e às 18h18. É cada um descobrir o seu caminho e se tiver que mudar de ideias e mudar de caminho, que assim seja. Durante o teu caminho, várias vezes mudaste de opinião e neste momento estás a fazer o que vieste para ser. Como é que tu descobriste isso? Já foram muitas perguntas, foram 3 perguntas, mas eu sei que tu chegas lá às respostas. Então vamos lá. Na verdade, não é que eu mudei de caminho muitas vezes. Eu descobri que eu não estava naquele lugar que eu deveria estar. Porque no meu caso, originalmente um engenheiro, e não só porque eu fiz engenharia, mas o meu pensamento já era de engenheiro, lógico, detalhista, bem A para B, não tem curva, é uma linha reta, o teu caminho mais rápido. Esse tipo de pensamento já me levou, muitas vezes, a achar que eu estava no meu caminho, mas não estando no meu caminho. Mas por quê? Porque era a minha mente que estava guiando, e a mente só vai guiar na capacidade que ela alcançou. E não importa se você é PhD, Super Master Plus em alguma coisa, como eu brinco, se você é o ser humano com o maior conhecimento do mundo, sua mente vai continuar limitada. Quando a gente sai da mente e vai para o sentimento mais profundo que rege o ser de cada um de nós, o self de cada um de nós, o espírito, aí cada um dá um nome bonito que gostar para isso. Quando a gente acessa e percebe que aquela mente é uma ferramenta de algo maior e você consegue conectar aqui, você deixa de ter meta, como eu falei. Na verdade, eu tive muitos acertos e erros quando eu queria meta. Não, é isso aqui que eu quero, é aquilo ali que eu quero. Muitas vezes eu até conquistei aquilo que eu botava, mas aquilo não trazia a felicidade, o bem-estar que eu queria. Quando eu mudei, o resultado pouco importa. Me importa estar caminhando, gerando ações e movimentos dentro do caminho que eu escolhi para a minha vida. E dentro desse caminho, poder aprender a cada passo e sentir sempre que eu estou evoluindo. Quando eu não me percebo evoluindo, não está valendo a pena.
seja lá no que for. Mesma coisa, numa quarentena como essa. Eu estou estudando no nível que eu não teria como estudar. E eu estou aproveitando um monte de coisa na minha vida agora que eu provavelmente já estudei nesse ano tudo que eu estudaria numa minha vida normal até o final do ano inteiro. Com algum acréscimo ainda, pelo tempo que eu tenho curto. Então, tudo é uma oportunidade. Quando a gente para de brigar com a vida e começa a entender a vida, nós começamos a navegar com a vida, e não ir contra a maré. Então, essa talvez seja a grande chamada, é a gente perceber que quando a gente silencia e vai para dentro, tem uma voz dentro de cada um de nós que diz se é ali ou não é ali. A diferença é que a gente não quer ouvir essa voz, porque ela, às vezes, vai nos fazer ter que enfrentar problemas, desfazer coisas, resolver encrencas que nós não resolvemos e fomos acumulando. É mais fácil sair. Quando você começa, tanto é que eu sempre começo a dizer assim, quando a pessoa entra no autoconhecimento, normalmente ela tem grandes vitórias inicialmente. E ela se empolga com isso. Ela tem grandes vitórias porque ela aprende, se a mente dela está desse tamanho, ela aprende a usar a mente, mas dentro dessa caixinha. Quando ela bater no teto, ela vai entrar numa crise existencial tremenda, porque ela vai falar, mas por que funcionava e agora não funciona? Porque a caixinha tem que aumentar. O tempo inteiro ela tem que crescer. Para isso, a gente tem que perceber que não importa o nível que a gente chegue, não existe verdade. Uma pergunta que eu faço lá no primeiro livro é o quanto de mentira existe nas verdades que nós acreditamos. Então eu parto do pressuposto que eu estou sempre errado. E eu presto sempre atenção no resto. Eu falo com a minha maior certeza, com tudo que eu analisei, até onde eu posso chegar. Mas eu procuro deixar o meu campo aberto como se aquilo não fosse a resposta e eu só tivesse um pedaço do quebra-cabeça. Isso me faz olhar para dentro e perceber que eu dou sempre evolução. Eu nunca sei a resposta. Eu vou atender um cliente, antigamente eu tinha tudo planilhado, estruturado. Eu ainda tenho, porque eu preciso disso, trabalho em empresa, um monte de empresa adora isso. Mas hoje, na verdade, aqui nos bastidores eu paro e olho e descubro na hora o que vai acontecer. E aí eu só fluo naquilo, e depois eu formalizo num processo. Aí eu uso a minha mente para transformar aquilo num processo simples para a pessoa poder cumprir aquilo na vida dela, seja numa empresa ou na vida cotidiana da pessoa. Isso é um pouco dessa tradução, é equilibrar essas duas coisas, a mente e o coração, equilibrar a mente e a consciência, saber quem vem em primeiro lugar, equilibrar um outro olhar disso, o self, o ego, quem comanda quem. Senão a gente fica achando, pô, tá aqui, tá um monte de gente batendo palma para mim, nossa, eu sou demais. Comparado ao quê? Hoje eu sou demais, amanhã eu sou de menos. Se essa for o nosso nível de avaliação, a gente vai ter que sempre ficar flutuando. Por isso que a avaliação, para mim, ela é única. Estou evoluindo ou não? Hoje, pode ter dado a maior desgraça na minha vida. Mas a pergunta é, aprendi, cresci e evoluí ou não? Se a minha resposta foi sim, valeu a pancada que a vida deu. E talvez seja isso que a gente tem que levar para o nosso cotidiano. Perceber que vamos estar aprendendo sempre. Se deixarem a gente nesse mundo 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos, tem um monte de coisa para a gente fazer aqui e ainda vai faltar. Eu brinco muito com a Elisa, que Elisa é minha esposa, para quem não sabe, eu falo assim, amor, depois que a gente começa a estudar, a se desenvolver, a nossa diferença para Jesus é só os detalhes, de Jesus para Buda. O problema é que cada detalhe dá um trabalho que deve ser a vida inteira para tentar chegar perto daquele nível de detalhe. Então, tem sempre diversão, tem sempre o que aprender, e isso é bacana. O caminho sempre tem um passo a mais. Isso, e é maravilhoso. Olha, isso é tudo muito bonito. Agora sou eu a puxar-te à terra. Mas como é que isso se pratica no dia a dia? Sabes que eu aprendo muito contigo. Aliás, eu sou a aprendiz, sou uma eterna estudante e é nessa evolução que eu dou o próximo passo e quero aprender muito e aprendo imenso contigo. Para mim és um mestre, um sábio. E diz-me uma coisa, que também me ensinaste isso? Como é que eu trago para a prática? Como é que eu trago para o dia? Como é que eu trago para este plano que muitas vezes é exatamente esse, o limbo entre eu viver aqui de uma forma racional, mas eu deixar-me levar pela minha consciência e pelo meu coração. Como é que na prática eu posso trazer, viver autoconhecimento e como é que na prática eu posso viver espiritualidade? Eu posso diferenciar ou para ti não diferencias isso? Olha, como eu falei, para mim, hoje em dia, vai virar a mesma coisa. Mas se você quiser diferenciar, não tem, na verdade não tem problema, escolhe o seu jeito de aprender. Desde que você aprenda, evolua e cresça, tá valendo. Então, como é que a gente pratica isso, trazendo isso? E aí nessa prática, eu vou separar um pouco de espiritualidade e autoconhecimento, que é o cuidado que a gente tem que ter hoje
Até porque hoje, no mundo, as pessoas usam tudo que eu vou falar para vender alguma coisa para a gente. Se eu não entendo isso, eu compro a solução do outro, sem saber se ela é minha, que normalmente nunca vai ser igual, vai ser para poucos. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero me entender, eu vou fazer um mapa, por exemplo, de que tipo de emoção está vindo, que tipo de pensamento está vindo. Na verdade, é mais fácil pegar o contrário. Qual é a emoção? Quais as emoções que eu tive hoje? Eu fiquei com raiva, eu fiquei alegre? Mapeia, anota no caderno, emoção, alegria, raiva. E aí você escolhe se você vai separar o que você está chamando de positivo do que você vai chamar de negativo, aí o que você escolher está valendo. Mapeou a emoção? Coloca em seguida outra coluna do lado, aí o lado engenheiro vindo dentro de mim, a coluna do lado. Qual o pensamento que estava dentro de mim agora quando eu tive essa emoção? Estou com raiva, vontade de estrangular o fulano. Beleza. Qual foi o gatilho, a terceira coluna? O que gerou isso? Fulano levantou o tom de voz comigo. Você vai lá, anota, levantou o tom de voz comigo. Ou se fosse alegria, virar e falar, olha, o fulano, o ciclano, falou de uma forma tão suave que eu me senti tão bem. Não importa se é positivo ou negativo, qual foi a emoção, qual o pensamento que acompanhou, qual gatilho gerou aquela emoção, e a quarta coluna é o que eu fiz ou me deu vontade de fazer mesmo que eu não tenha feito. Quando eu fizer esse exercício simples, eu vou mapear as 4 coisas principais que eu tenho que cuidar no autoconhecimento, que é a minha emoção, meu pensamento, os gatilhos que me levam a eles e o que eu estou sendo induzido a fazer no mundo. Quando eu olho para isso, eu vou entender o mapa de como eu estou funcionando. Eu vou olhar para aquele mapa e vou perguntar se é isso que eu quero para a minha vida ou se eu quero mudar alguma coisa nisso. Se eu quero mudar, imagina que eu peguei uma emoção que eu defini ali de negativa. Eu vou pegar aquela emoção e vou gerar uma contrapartida. Olha, meu pensamento veio esse, a emoção foi essa. Me deu esse gatilho, me deu essa vontade de fazer, eu fiz essa besteira, não importa o que seja. Você vai fazer a transposição do positivo. Essa emoção, imagina que foi a raiva. Meu chefe chamou a minha atenção, eu fiquei com raiva dele porque ele sempre critica o meu trabalho. Beleza. Aí o meu pensamento foi, ele sempre critica o meu trabalho, nunca é bom o suficiente. Beleza. Gatilho, quando ele falou, olha, mas você tem que... Aí ele já sei que ele vai criticar. Ação, fechei logo a cara, fiquei pau da vida com ele, querendo voar no pescoço dele. Beleza, vamos para o positivo agora? Qual foi a emoção? Raiva. Raiva é boa ou ruim? Depende do que eu faço com ela. Eu posso pegar essa raiva e transformar ela em positivo, dizendo assim, olha, vou fazer um trabalho tão bem feito a partir de agora que ninguém nunca mais vai chamar minha atenção, porque a qualidade do que eu estou entregando não está à altura. Então eu vou lá e a raiva agora virou motivação. Meu pensamento é como eu melhoro o meu trabalho e levo ele à excelência. O gatilho para isso vai ser, eu nunca mais quero ouvir alguém, as pessoas podem me dar feedback, mas eu nunca quero ouvir alguém dizer que não está bom. Eu quero que as pessoas valorizem aquilo. Beleza, qual é a ação? Eu vou fazer um trabalho de excelência. Eu vou pesquisar, eu vou montar um PowerPoint legal, eu vou perguntar para alguém. Quando eu fizer isso na área do autoconhecimento, eu estou fazendo a contrapartida de uma coisa para outra. Se eu levar a espiritualidade para dentro disso, e aí a espiritualidade de uma forma genérica, sem entrar na crença de ninguém, pegando ela com o básico que todos nós precisamos viver, a espiritualidade vai cobrir isso. Aí eu perceber que se eu estou fazendo isso comigo, a Ana está fazendo com ela, e, sei lá, as 50 pessoas estão com a gente aqui no Facebook, sei lá, mais quantas no Instagram, vão fazer? Vamos imaginar que ao todo nós sejamos aqui 70 pessoas. Vão ser 70 modelos diferentes, que não vão nos levar no mesmo lugar. Então, eu posso olhar para a Ana e perceber, olha, o que ela fez? E aprender com o exemplo dela, para se algo acontecer parecido, eu usar o mesmo comportamento. Eu usar isso como um espelhamento para mim. Como eu posso olhar para Jesus, para Buda, para Gandhi, para quem eu quiser olhar da mesma maneira. O que eu não posso é esperar que eu vá alcançar o mesmo resultado e a minha vida vai ser igual quando eu fizer o mesmo movimento. Aí é a espiritualidade. É perceber que todos temos o nosso potencial e ele é único e cada um vai manifestar isso de uma forma diferente. E eu preciso respeitar isso. Então a estrutura serve para todo mundo. A aplicabilidade é individual. O resultado é individual. A colheita é individual. Eu nunca posso virar e falar, gente, eu fiz isso aqui na minha vida. Pode fazer na sua vida que você vai chegar no lugar que eu cheguei. Isso não é assim que funciona. Não vai funcionar. Se eu tenho um olhar de espiritualidade, não vai funcionar. E, de novo, a minha régua de medição deveria ser só se eu evoluir. Porque é o que vai me fazer, no final das contas, dar o próximo passo na minha vida. Quando eu faço isso, eu estou levando isso para a prática. Tem vários outros exercícios que nós podemos fazer. Por exemplo, meditar, que foi o assunto da nossa outra live. Porque quando eu vou meditar, eu deixo essa mente um pouco mais calminha e vou para dentro ouvir meu sentimento, a minha consciência. Aí as pessoas perguntam, mas a tua mente para? Não é sobre parar de pensar, é sobre parar de ativar os pensamentos.
Então, eles vão naturalmente diminuir a velocidade e vai ter um espaçamento. Naquele espaçamento, você chega na tua intuição. Tudo isso são práticas. Mas essas práticas são igual à academia. Se eu for lá um dia, eu não vou ficar mais belo, mais forte, mais esbelto. Eu tenho que ir todo dia. Eu tenho que fazer aquilo constantemente. Se um dia eu não posso fazer porque eu tive um problema, amanhã eu compenso. Mas tem que ser um hábito. Se não for um hábito, não tem espiritualidade e não tem autoconhecimento. E para ficar claro, você não precisa estar numa igreja, num templo para viver espiritualidade, assim como você não precisa estar numa escola de autoconhecimento para viver o autoconhecimento. Você pode estar ou não, mas você tem que viver ele primordialmente, as duas coisas, aqui dentro, que é onde vai fazer a diferença. E foi claro e conciso, e é isso mesmo. E agora, assim, uma sugestão, uma dica, para as pessoas conseguirem entender dentro delas como é que elas podem aumentar a sua consciência, como é que elas podem aumentar o que é que elas. Deixa-me ver se há aqui alguma pergunta de alguém que queira fazer alguma pergunta. Acho que faz sentido alguém fazer-te alguma pergunta. Vamos nessa? Sem dúvida. Vou aqui olhar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao nosso querido Marcelo, coloca aqui uma questão, que nós estamos aqui exatamente para isso. Em primeiro lugar, o Instituto Anamique, a grande intenção do Instituto é aumentar a consciência, com reflexões, com intenções, com programas, mas cada um de nós é que tem que fazer o seu caminho. Não é Instituto que vai salvar a tua vida, é o que tu fizeres com esta informação que nós trazemos semanalmente, porque verdadeiramente a responsabilidade é tua, é única e exclusivamente tua, e aí já podes fazer a diferença. Então vamos ver aqui, meus queridos, uma pergunta para o nosso querido Marcelo. Eu já lhe pedi uma dica, dicas, sugestões, para as pessoas conseguirem aumentar a sua consciência no dia a dia e depois andarem de mãos dadas com o seu autoconhecimento e com a sua espiritualidade e percebendo que a evolução é eterna. Porque às vezes há muitas pessoas que me dizem assim: oh Ana, se eu fizer um curso contigo, a minha vida muda. Pode mudar, mas a evolução é eterna. O teu compromisso contigo é eterno e nada garante que vai salvar aquilo que tu queres resolver, porque a única pessoa que vai resolver não é o curso, não é nada externo, nada resolve a tua evolução, és tu. É a tua prática diária. Há pessoas que, como o Marcelo estava a dizer, é uma academia. A vida é a grande academia em que cada um de nós pode fazer um milagre. E o milagre está dentro em cada ação, em cada percurso, em cada estrada, em cada escolha que nós fazemos. Então, é óbvio, eu digo isto muitas vezes, se eu consigo, tu também consegues. Mas eu não me vou pôr no teu sapatinho e os resultados que cada um de nós vai ter como consequência podem não ser iguais. Então, muitas vezes, contamos histórias mentirosas a nós próprios e essas histórias levam-nos a viver grandes ilusões que é importante desmistificar, inclusive a espiritualidade. Cada um de nós pode escolher ser sem estar ligado a nada, a nenhuma escola, a nenhuma religião, a nada. E assim, eu não tenho nada contra nada. Agora, cada um tem que sentir que não é o outro que lhe traz a solução. Somos cada um de nós é que a encontra, pode ser através de modelagem, pode ser através de espelhamento. Sim, claro que sim. Mas cada um de nós, quando cria muita expectativa, muito controle, se eu fizer o que a Ana está a fazer, eu vou ter, não sabemos o que é que cada um vai ter. Cada um, de acordo com o seu compromisso, vai ter um resultado, que é, será que eu evolui e aprendi a minha lição que tinha para aprender? Ou eu ainda me mantenho a querer saber pormenores, um porquê, andarmos em cima de um porquê e andamos toda a vida em cima de um porquê que
que muitas vezes nos perdemos no porquê, sem evoluirmos e sem aprendermos a mensagem que aquela situação nos queria trazer. Então, vamos ver aqui se há alguém... Marcelo, tem algum curso, leitura, formação que você indica para desenvolver a nossa autoconsciência? Está aqui pessoas a dizer que são fãs do teu trabalho, Marcelo, mas esta é uma das perguntas. Tens algum curso, leitura, formação que possas indicar para desenvolver a nossa autoconsciência? Então, vamos lá. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Que lado dela que você quer se divertir? Então, por exemplo, a gente mesmo falou aqui, tem um congresso de felicidade. Tem um monte de coisa lá de felicidade para você ver um monte de gente falar, cada um do seu jeito, todos os malucos falando da maluquice que vive na sua vida. Isso vira um barato de médico e louco, né? Dizem que todo mundo tem um pouco, então fica uma maravilha. Esse já é um. Se você quiser mais dessa linha de autoconhecimento, de meditação para você ir para dentro, se você acessar lá o meu site, transformandopessoas.com ou marcelofelipe.com.br, tem um curso lá, Transformando Pessoas, as bases para a sua evolução. Onde você vai meditar, eu vou falar dos ladrões de energia que eu falei um pouquinho no congresso, vou falar dos passos para a nossa evolução, dos medicamentos para a vida. Tem uma série de cursos que esse é que eu faço com a minha esposa, e ela faz uma série de meditações, eu explico o conceito, a pessoa medita, ela faz uma prática, sempre com prática daquilo. Se ela quiser essa evolução no lado financeiro, por exemplo, até a semana que vem está rolando gratuita uma jornada de evolução financeira. Se for na minha bio aí do Instagram, você tem lá. Se me achar aqui no Facebook, você vai ver alguma coisa passando, você se cadastra. Tem 21 dias de conteúdo simples, direto, 10, 15 minutos para você trabalhar a sua felicidade e a sua prática financeira, sempre com um olhar consciencial. Tudo que eu faço, normalmente eu boto esse olhar. Então, já dei algumas dicas, o financeiro vai ser esse. Se você é da área de saúde, quer se desenvolver no seu trabalho, também, mais tarde eu vou fazer uma live de Health Coaching, que é um projeto de formação em Health Coaching, mas aí é para profissionais da área de saúde. Então, eu dei alguns exemplos aqui. A pergunta é o que o ser humano quer? Igual livro, eu vou dizer, olha, alguns livros que para mim são de cabeceira. O Caminho do Mago, do Deepak Chopra, talvez seja um dos livros preferidos que eu leio e releio. O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, para mim é um outro livro daqueles de cabeceira. Aí falando dos livros mais espiritualistas sem entrar, porque aí eu leio também de budismo, eu leio de espiritualidade, eu leio de várias linhas diferentes. Esses dois, por exemplo, são livros para mim de prateleira que me ajudam nas minhas reflexões demais. Se você entrar aí no meu site, vão ter e-books, às vezes você baixar também gratuito, se você quiser, tem um monte de material, mas é você perceber o que você quer. Se você entrar aí no YouTube do Transformando Pessoas ou do TDL, do Transformando Dinheiro em Liberdade, tem um monte de vídeo gratuito falando de um monte de assunto também. O que cada um quer? O que cada um busca? Se você perguntar a minha sugestão, eu vou dizer que a gente precisa um pouquinho de cada, que é o que eu procuro fazer na minha vida. Por isso que eu sou na minha área um profissional um pouco fora do padrão, como alguns amigos me definem. Porque eu tenho trabalho na área financeira, eu tenho na área de health coach, eu tenho na área de espiritualidade, eu tenho na área de autoconhecimento, eu tenho formação de PNL, eu tenho hipnose, eu tenho na meditação, eu tenho no coaching. Por quê? Porque, para mim, se eu não funcionar integralmente, eu não funciono. Então, em cada área dessa, eu tenho outros parceiros que muitas das vezes sabem mais do que eu e eu vou aprender com eles. E, no fundo, na verdade, eu digo que eu tenho várias linhas, mas, na verdade, eu só tenho uma. Entender o ser humano que eu sou e poder ajudar os outros a se entenderem. Então, se eu não conseguir olhar as várias vertentes, eu não vou entender. Da mesma maneira, eu já estudei de trás para frente espiritismo, budismo, eu já leio o trabalho do Chico Xavier, do Pietro Baldi, Maurício Crispim tem ótimos, quem gosta de espiritualidade, tem um canal lá do Ibis que eu curto muito, é tudo gratuito, ele vai juntar espiritualidade com o que tem na Bíblia, com o que tem no espiritismo, com o que o Pietro Baldi fala da criação do universo, com teosofia, vai transformar no autoconhecimento. Então, olha quantas coisas eu já falei. Tem muita coisa para se divertir. A Mafalda está aqui a pedir para repetires o nome dos livros, por favor. Então, vamos lá. Por favor! Então, vamos lá. E em breve tens que vir novamente a Portugal. Podemos combinar já para o 3º Congresso Internacional da Felicidade, que vai ser presencial, se a vida assim também nos deixar. Nós não sabemos verdadeiramente, a única coisa que nós sabemos é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não é bonito? Mas isso é normal, o que a gente normalmente sabe é isso, agora só está mais evidente.
Então, o próximo congresso vai ser dia 28, 29 e 30 de maio de 2021. Então, estás já convidado para estares aqui connosco presencialmente. Traz a tua linda mulherzinha Elisa, porque ela também é bem-vinda aqui connosco. E os livros, por favor. Então, vamos lá. Um que eu gosto muito é do Deepak Chopra, é O Caminho do Mago. É um dos meus livros preferidos. Tem o outro também, que o Deepak Chopra é um dos autores, com a Debbie Ford, com a Marianne Williamson, que é o Efeito Sombra. Também é bacana. Não é no mesmo nível, para mim, do Caminho do Mago, porque o Caminho do Mago é aquele livro que eu leio, releio. Eu digo que ainda vou dar um treinamento só do Caminho do Mago e provavelmente de que aquilo é uma espiritualidade sem você precisar falar de nenhuma religião especificamente. É um trabalho interior, então vale muito. São dois dos livros que eu gosto muito. Do Deepak Chopra também tem As 7 Leis Espirituais de Sucesso, que ele condensou muito bem, caminhos espirituais, mas dentro do que a gente falou, você tem que viver isso. O outro que eu falei do Eckhart Tolle, o mais conhecido é O Poder do Agora, mas eu não gosto tanto do Poder do Agora. O que eu gosto é o despertar de uma nova consciência. Por que para mim, esse é melhor? Porque ele trabalha o seu ego, como a gente lida com o ego, como a gente lida com o ego versus a consciência, como é que a gente integra esse processo dentro da gente. E ele traz muitas sabedorias bacanas que nós podemos aprender nessa linha. Se você quiser ir para um pouco mais técnico, por exemplo, tem um livro muito bom também do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, que te ajuda a entender que o meio é o que interfere, que é o núcleo da sua célula, é a sua relação com o meio, a tua crença que faz você viver um câncer ou não. E ele vai fazer isso, ele vai falar disso bem didaticamente, então é bem bacana também. Se você quiser se desenvolver no cérebro, eu estou me empolgando aqui, que aí eu aciono o negócio, vai vindo todos os livros da vida aqui. Um outro mais técnico também, que eu gosto muito, mas muito bom, é o estilo emocional do cérebro, do Jackson, do David Jackson. David Jackson? Richard Davidson, perdão, que é um neurocientista muito bom. Ele fez um mapeamento de 6 áreas do nosso cérebro e treinou isso com a meditação. O que você pode fazer para acionar, por exemplo, a sua resiliência, a tua atitude positiva, a tua interação social. Então, tem muita coisa bacana. Tem um monte de livro aqui. Toda hora eu tenho que dar um monte, porque nem tem espaço. Então, eles vão entrando em círculo aqui. Cada vez que eu compro, vem uma coleção. O Carlos é que sabe, né? Que cada viagem que a Ana faz, uma mala é só para os livros novos que ela encontra no caminho. Então, assim, se eu ficar falando, eu vou ficar até amanhã dizendo quantos livros bacanas. Mas, para mim, de cabeceira desses mais genéricos, é O Caminho do Mago e O Despertar de uma Nova Consciência. Olha, e uma mensagem final para quem está aqui, obrigada por terem estado connosco. Se quiserem ainda comprar e terem acesso ao 2º Congresso Internacional da Felicidade online, podem clicar no link e terem acesso a conteúdos maravilhosos. Este é um dos nossos palestrantes, o Marcelo Felipe, e vocês vão gostar muito também daquilo que ele nos trouxe este ano, porque para o ano há mais. Então, uma mensagem que tu sintas do teu coração, na tua mente, enfim, dentro de ti, o que é que vem para todas as pessoas que estão aqui, que estiveram aqui connosco hoje? Então, vamos lá. Em primeiro, eu vi passar ali no Instagram rapidinho, e num monte de mensagem, qual é o nome do livro de neurociência? É O Estilo Emocional do Cérebro. O nome do livro. Richard Davidson. É o nome lá que eu vi passando ali na pergunta. Como mensagem, talvez a grande mensagem seja que todos nós somos sempre aprendizes. Não importa em que nível você está da sua vida, nem importa, e aí eu vou citar aqui agora o Chico Xavier, que tem uma frase que para mim é fantástica: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você sempre pode começar hoje e fazer um novo fim. Então, todo dia é um dia de começo. Faça a sua iniciação diária em você mesmo, para que a cada dia você desperte a sua melhor versão. E lembra que é a sua melhor versão, não é a melhor versão comparada com ninguém. Não é se o outro é melhor ou pior, os outros são referências. Seja a sua melhor versão todos os dias. Dedica todo dia um tempinho para você, para meditar, para se olhar, para fechar os olhos, para se curtir, para se olhar no espelho. Mas não é para se olhar no espelho e ver o seu corpinho só, é para se olhar no espelho e ver a sua alma que está ali. A Elisa aqui fala muito isso, ela fala, você quer conhecer uma pessoa, olha nos olhos dela e veja a alma que está por trás daquilo que ela faz. Então, eu convido vocês, que foi um convite que a minha esposa já me fez,
olha nos olhos, e eu vou terminar isso com uma história. Uma vez eu fui numa feirinha de produtos naturais, esotéricos com ela, e a feirinha era numa praça. Eu acho que em 10 minutos eu vi a feirinha inteira na minha mente de engenheiro. Aí virei para minha esposa e falei, amor, e aí, vamos fazer o que agora? Vamos comer, vamos fazer o que? Ela virou, mas tu já viu tudo? Já. Falei, então vamos ver de novo. Só que dessa vez, para e olha para cada pessoa, para cada exposição, para as meninas que estão dançando, para quem está lá, olha nos olhos dela e percebe que a arte dela é a expressão da alma dela. E vê se você consegue enxergar a alma que está por trás. Depois de chorar um pouco, depois desse esporrão que a minha esposa me deu, eu levantei a cabeça e falei, deixa eu andar agora com calma, quero ver a alma de todo mundo pelo caminho. Então, meu convite para você é, olha para todos os seres que estão à sua volta, e eu estou falando seres, porque você pode ver isso nos olhos de um gato, de um cachorro, de uma planta, em onde você quiser, olha a alma dos seres que cruzam o seu caminho e vê que todos têm a sua beleza. Aperta o botão que aciona aquela beleza, o melhor de cada alma, em vez de criticar aquilo que você não gosta. Porque dentro de você também tem coisas que os outros não gostam. Se a gente começar a apertar o botão da beleza de cada um, nós vamos fazer o mundo ser mais belo, em vez de ficar brigando com ele. Então, talvez essa seja a grande mensagem para todos os nossos amigos. E, mais uma vez, sempre um prazer. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Beijo no meu amigo Carlos aí também. Fiquem na paz. E a todos os amigos que estavam aqui com a gente, estão ainda. Meu muito obrigado. Vocês precisando, um prazer. Estamos por aqui. Procura aqui nas redes sociais, que tem um monte de coisa gratuita. Tem coisa paga também, porque a gente vive disso. Mas aí você pode escolher se quer gratuito, se quer paga. Vai lá e vê o que seu coração manda e aproveita. Marcelo, é sempre muito bom estar contigo, é muito bom estar com vocês, então já sabes, para o ano começa aí a ver as viagens, porque maio reserva aí para fazermos a continuação do nosso caminho, da nossa proposta e também aquilo que entregamos ao mundo de uma forma muito, muito agradável, pelo menos para mim. Eu divirto-me sempre, porque quando nós fazemos aquilo que amamos, de facto, somos sempre, todos os dias, a nossa melhor versão, mas também fazemos isso por nós. E diariamente, eu costumo dizer, não conseguimos dar aquilo que não temos dentro de nós. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada por seres um dos palestrantes também neste Congresso Internacional. Até breve, está bem? E continua aí numa quarentena feliz, com a tua esposa, com todos os teus cursos e a fazeres coisas, a oportunizares este momento. Se ele não nos fosse entregue como foi desta forma, nós não tínhamos feito metade das coisas que já fizemos, e eu também agradeço porque me fez, além de refletir muito, fez-me fazer coisas que eu nunca iria fazer e usufruir verdadeiramente, primeiro que tudo, dos meus filhotes, que estivemos aqui nesta e continuamos meses a fio, e isso é que é viver a espiritualidade, todos os dias com eles, sem ter ausência da presença deles. É muito bom, é muito bom. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos também que estão aqui, e se sentirem certo, se quiserem também ingressar e mergulhar neste Congresso Internacional da Felicidade, que assim seja. Ele é online, está disponível durante um ano, então esta também é uma proposta que vamos estar aqui durante algumas semanas para trazer novamente os palestrantes, mas de uma forma mais chegada, para vocês sentirem como cada um de nós faz o caminho, como cada um de nós se conecta, cada um com histórias diferentes, mas no fundo, viemos todos para amar, para ser amados e para ser felizes, e olharmos dentro do olhar do outro, olharmos a alma do outro e vermos o melhor de cada um. E eu sinto que se nós começarmos a fazer isto na prática, o mundo melhora e conseguimos ir rumo à felicidade e à paz interior. Obrigada, Marcelo. Beijo para todos, fiquem na paz. Obrigada.